Candidato, muito bem-vindo ao nosso estúdio, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia, Rosane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, especialmente os canoenses. Como foi chegar ao eleitor de Canoas? Eu comentava com o candidato Jairo Jorge que vocês têm uma desvantagem. A desvantagem da maior parte da população de Canoas assistir às emissoras de TV que tem sinal de Porto Alegre, ouvir as rádios de Porto Alegre e ouviram as propagandas do Melo e da Maria do Rosário. Como foi chegar a todas as regiões de Canoas com a sua mensagem? Isso realmente dificulta, porque a televisão está dentro da casa de todo mundo, né? Todos os canoenses, e Canoas realmente não tem emissoras de televisão, então acaba sendo mais pela internet, mais o corpo a corpo, o carro de som, né? Então panfleto, isso foram as estratégias. Muitas reuniões com grupos de pessoas, com formadores de opinião, com a comunidade. Dialogamos com todos os setores da comunidade, todos os setores realmente. Então acredito que conseguimos chegar à casa dos 370 mil habitantes de Canoas. Bom, o senhor está concorrendo numa cidade que foi das mais devastadas pela enchente, né? Canoas terá que ser praticamente reconstruída. De que forma o senhor pretende trabalhar, se for eleito, nesse processo de reconstrução, considerando-se que o senhor vai precisar de relações com o governo do estado e com o governo federal? Bem tranquilo isso para mim. Nós temos um grupo técnico muito bom que faz parte da nossa composição de campanha, da aliança política que nós reunimos. Realmente, Canoas sofreu muito pela enchente. Foram mais de 60 mil residências atingidas, 21 mil empresas atingidas, praticamente todas as unidades públicas foram afetadas. Reconstruir a cidade vai ser uma tarefa muito árdua, mas eu não vejo dificuldade que teremos de relacionamento, de relação, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Eu tenho uma história baseada em relacionamentos, abrir portas. Sempre me intitulei como um abridor de portas para auxiliar a comunidade. Então, com o governo do estado, tenho sim relacionamento, tanto que eu fui colega do Eduardo Leite quando nós nos elegemos a primeira vez vereadores pelo PSDB. Então, o candidato ao prefeito atual tenta me desconstituir nesse quesito, que eu não tenho relação tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. Canoas é maior do que qualquer candidatura, tanto minha quanto do outro candidato. Então, acredito que através do bom relacionamento que a gente tem, a boa base política que temos, então será tranquilo manter esse relacionamento, até porque, Rosane, o orçamento está garantido, essa verba está garantida no orçamento da União. Então, independente de quem for o prefeito, vai executar. Somente ter boa capacidade técnica para fazer realmente as coisas que têm que ser feitas. Nós temos o dique da Cassol, que não foi feito ainda. Nós temos o dique do Mato Grande, que não foi feito. Aliás, esse dique do Mato Grande ficou 70 milhões em caixa do governo anterior, e até hoje não foi dado início no dique, né? Para iniciar o dique, e também a Casa de Boa no bairro Mato Grande, que foi por ali que começou a entrar a água. Eu, no dia 2 de maio, eu estava lá socorrendo as famílias, já auxiliando, alertando elas para esse perigo. Então, mas a reconstrução passa pelo dique da Cassol. A construção passa pelo dique da Cassol, pelo dique do Mato Grande e pelo dique da São Luís. E temos que fazer a reconstrução, o reforço do dique da Rio Branco e do dique da Matias Velho. Então, realmente vai ser bastante trabalho, vai exigir bastante conversa, diálogo, mas nós temos uma aliança aí que apareceu em Canoas, surgiu na nossa campanha, 52 deputados, entre deputados estaduais e federais, para nos auxiliar, manifestando apoio. Além dos 2 senadores que compõem a nossa base de apoio, que é o senador Mourão, do Republicano, e o senador Reins, do Progressista. Então, a gente vai ter, sim, esse canal de relacionamento com o governo federal. São tanto o senador Reins como os deputados do PL, eles são muito críticos, né, do governo federal. Isso pode lhe atrapalhar, de alguma forma? Eu acredito que não, Rosane, sabe por quê? Porque o governo federal, ele é sensível à necessidade de Canoas.
da população, não só de Canoas, a região toda que foi afetada, né? Então eu não acredito que o governo federal vai fazer retaliação só porque ganhou um cara que não é do partido dele ou que não tem relação, afinidade ideológica com ele, né? Então ele deve pensar mais nas pessoas propriamente do que em querer fazer uma retaliação porque foi um prefeito que se elegeu que não é alinhado ideologicamente com ele. Eu não acredito que o governo federal, que o presidente Lula vai ter essa pequenez de pensar diferente. Vou sacrificar Canoas porque ganhou um oponente meu lá, né? Eu penso que não será por aí o caminho que o Lula vai adotar. Até porque, que nem eu disse, o valor está garantido no orçamento da União. Falando em estratégia de campanha, candidato, seu oponente, seu adversário esteve aqui antes na entrevista e até quando questionei sobre a questão de vocês não terem a visibilidade que outros candidatos têm no interior, nas emissoras locais, né, em programas de rádio e TV, ele questionou o fato do senhor não ter participado de debate no segundo turno. Por que dessa estratégia? O candidato, ele tem uma fala mansa, mas ele é totalmente contrário do que ele apresenta, né? Ele esqueceu de dizer que no primeiro turno ele não participou de 3 debates. Ele fugiu de 3 debates. E aí me deu o direito também de escolher, né? Eu escolhi por estar perto das pessoas, conversando com as pessoas diretamente. O debate exige muito tempo de preparação, foram 6 convites para debate no segundo turno. A mesma quantidade de debates no primeiro turno. Ele não foi em 3. E casualmente ele fugiu dos 3 debates, Rosane, dos 3 debates que eram em Canoas. Fugiu de conversar com o funcionalismo público. Teve um debate lá no Clube Fênix. Ele fugiu de ir lá. Nós ficamos 3 horas conversando com o funcionalismo público, que também está sofrendo lá bastante com as consequências todas desses últimos 4 anos. Ele fugiu de debater com o funcionalismo público, fugiu de um outro órgão de comunicação da cidade de Canoas, que é o Grupo Timoneiro, e fugiu do debate com a Rádio Metropolitana. Então, quer dizer, ele fala que eu não vi no debate, mas ele também... E por que ele não fala? Por que ele não foi? Aqui na Gaúcha, eu fiquei com essa curiosidade porque, enfim, nos interessava dar voz aos candidatos de todas as 5 cidades que tiveram participação. Rosane, assim, sabe que eu sempre, hoje estou realizando um sonho pessoal meu, falar na Rádio Gaúcha, tá? Estar na Rádio Gaúcha. Eu saí lá do interior de Tenente Portela, da barranca do Rio Uruguai, a terra dos meus pais encostava literalmente no Rio Uruguai. Então, para quem saiu de lá e construiu uma história assim, trabalhando, lutando com a comunidade, eu sempre me imaginei um dia estar na Rádio Gaúcha. E não vim porque se eu priorizasse a Rádio Gaúcha e não priorizasse as outras, então foram 6 convites de debate. A gente optou em não participar de nenhum. Se viesse num, teria que ir em todos. E como o segundo turno é uma campanha, é um turno curto, né, um tiro curto, a gente fez essa opção realmente de ficar concentrado na cidade. E pode ter certeza, eu visitei os 4 cantos, acho que quase que rua por rua, caminhei muito, sou um cara que estou muito ativo esse meu perfil é esse, de estar realmente em contato com as pessoas, tanto que não tenho nenhuma história política na família, ninguém. Eu sou o primeiro da família, da nossa descendência, a ser político. E cheguei a esse patamar vindo lá do interior, chegando em Canoas, com uma mochilinha nas costas, com 15 anos de idade, sendo servente de pedreiro. Vim ali e consegui construir uma história de me tornar o vereador mais votado de Canoas, só com trabalho. Não sou um cara que tem a estrutura financeira, né? Sou um cara de trabalho, moro num bairro e agora está disputando uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul somente pelo trabalho. Então, isso... Não vim na Rádio Gaúcha, não foi na Rádio Gaúcha. Eu não fui em outras emissoras também. Foram 6 debates. Então, agora vai ter um momento que nós podemos conversar e olhar para a cidade que realmente precisa de muita atenção, Rosário, na saúde. Eu queria, antes do senhor entrar na área da saúde, lhe dar a oportunidade de esclarecer, porque o seu adversário deixou aqui no ar algumas acusações e que circularam na campanha lá de Canoas, então eu queria lhe dar a oportunidade de esclarecer. Por exemplo, que o senhor foi acusado, foi até aberta uma denúncia de falsificação de diploma do ensino médio, né? E também muito se falou que o senhor tem uma condenação por improbidade administrativa já transitada em julgado, né? Já
com sentença no STF que poderia lhe prejudicar. Queria lhe dar a oportunidade para o senhor esclarecer esses 2 pontos. Isso. O primeiro ponto vai ser esclarecido, já pedi lá para a 27ª, né? Nos próximos dias vai estar esclarecido. É mais uma fake deles. Aliás, deixa eu falar, eles criaram, o candidato assim, criou um site e colocou Ayrton Souza condenado, né? Uma funcionária do gabinete dele em horário de expediente está no processo, criou um site, Ayrton Souza condenado, para colocar uma suposta condenação minha que me tornaria inelegível. Então, uma aberração. Nós conseguimos que a justiça tirasse do ar na quarta-feira. Então, ele trabalhou só em cima de fake news, de mentiras e boataria na cidade. Ele disse que foi a sua campanha que fez isso. Então, a gente notou que a campanha em Canoas foi pesada, foi tensa. As campanhas em Canoas, desde que o Jair Jorge entrou no cenário político, ela virou esse acirramento. Porque é o perfil dele trabalhar com mentiras, provocando, sabe? Eu trabalhei na defensiva, me defendendo. Eu não sou um cara de perfil, desse perfil de ficar acusando, não. Sou um cara de proposta de trabalho, de estar junto com as pessoas, andando. E esse processo aí também é uma outra inverdade. Existe realmente um processo que é cível, que não tem dolo, que não tem nada que me aponte qualquer desvio de conduta, de irregularidade, e que vai ser revertido, sim, no STJ. Tenho plenas convicções. E tem muito recurso ainda pela frente, diferente dele, que tem 18 processos criminais, muitos passíveis de cassação de mandato, de perda de direito político e até alguns com possível prisão. Candidato, qual o momento mais marcante da campanha em Canoas? Olha, o momento mais marcante da campanha foi a chegada no segundo turno, porque os institutos de pesquisa todos se equivocaram. Inclusive o nosso, né? O dele. O senhor diz que a própria o partido contratou uma pesquisa e a pesquisa deu um resultado diferente. Deu um resultado diferente. Qual era mesmo de vocês? Era a amostra. Nossa. A pesquisa do oponente dava uma diferença de 14 pontos a favor dele. A nossa dava uma diferença de 5 pontos. Né? Nós chegaríamos 5 pontos atrás, mas ela mostrava que no segundo turno nós chegaríamos na frente. Só que, para nossa felicidade e o sentimento de mudança das pessoas de Canoas, colocaram nós com 6 pontos na frente já no primeiro turno. Aí no segundo turno nós intensificamos. Então esse foi um momento muito marcante por causa de chegar, né? Nós tínhamos as expectativas que estaríamos no segundo turno, mas não na frente. Então chegar na frente foi realmente um motivo assim de muita satisfação, e a gente percebeu que Canoas realmente quer mudança. Eu acredito que agora, hoje, o eleitor de Canoas vai lá confirmar essa mudança para melhorar a autoestima dos canoenses. A gente tem mais 2 minutos, Rosane, então. Só porque não ficou claro para mim na sua resposta. O senhor, então, concluiu o ensino médio, a história que circulou demais vai e que ele falou que... nos próximos dias, tá? Bom, eu queria falar, prefeito, sobre educação, porque esse é um ponto-chave para nós aqui. Caso o senhor seja eleito, o que muda na educação em Canoas? Muda que, primeiramente, nós vamos aplicar os 25% constitucionais, no mínimo, né? Esse governo que está terminando, no ano passado, apontamento do TCE, Tribunal de Contas do Estado, apontou que ele aplicou somente 16%. Nós temos o projeto da creche Corujinha, nós vamos voltar à eleição direta para diretores de escola, nós vamos dar uma atenção especial, rever o plano de carreira, que é um pedido antigo já dos professores, não só dos professores, também dos servidores todos do quadro, né? Nós vamos rever o plano de carreira, mas a educação, realmente, nós ocupamos entre as 4 maiores cidades do Rio Grande do Sul a última avaliação, somos a pior avaliação pelo IDEB. Então, nós vamos investir muito na qualidade de ensino, porque Canoas é um polo de educação. Temos várias universidades, temos uma rede pública muito boa, nós temos que preparar melhor e fazer com que Canoas volte a ser grande e pujante. Candidato, a gente tem mais aí 30 segundos, então o senhor já votou, né? Agora a agenda agora é de entrevistas ainda durante o dia? Eu votei às 9 horas na escola Martinho Lutero, aí saí para fazer cumprir um roteiro de entrevistas, né? E desejar que todos nós tenhamos uma boa eleição
e que quem vencer vai ter uma árdua tarefa aí para dar continuidade e reconstrução da cidade, dos diques, que é prioridade também. Não podemos esquecer que Canoas sofreu muito e a prioridade será a construção e a reconstrução dos diques e depois o foco principal na saúde e no desenvolvimento econômico. Muito obrigado, candidato. Um bom domingo. Prazer estar aqui com vocês. Saúde para todos nós.